E aí, pessoal, o grupo do Grêmio em discussão. A falta de gols, como resolver? Você gostaria de ter Dudu novamente no tricolor? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora, Mercadão da Informática, a maior empresa de informática do sul do Brasil, que tem sede em Porto Alegre, em 5 endereços, da Zona Norte à Zona Sul. Uma empresa que também cria atendimento personalizado para compras corporativas. Entre no link da descrição e converse com eles e você vai entender um preço justo, um atendimento muito rápido e você vai receber ainda hoje tudo o que quiser comprar. Você vai comprar, por exemplo, monitores a preços imbatíveis. Você vai comprar computador pronta entrega, receber hoje. É isso que tem no Mercadão da Informática, você precisa conhecer. Claro, entre agora, mercadãodainformática.com.br. Gente, Mano Menezes chegou no Grêmio e arrumou ou minimizou os problemas defensivos. Isso se viu no próprio Grenal, antes mesmo da chegada do Mano, com o trabalho do James. Depois, no jogo contra o Godoy Cruz, se teve muitos erros individuais ali do Gemerson que acabaram comprometendo o resultado. E contra o Vitória, a mesma coisa. O Grêmio trabalhava para ganhar o jogo. Trabalhava para ganhar. E aí uma bola parada, um erro grosseiro do goleiro do Grêmio e o empate veio. Ou seja, o primeiro objetivo se viu, olha, com 3 zagueiros, com 3 volantes um pouco mais móveis, a gente vai conseguir ter pelo menos a sangria diminuída. Mas veio uma segunda pergunta. E vamos ganhar jogo como? Porque a produção ofensiva do Grêmio, mesmo no tempo dos extremas, era muito frágil. O Grêmio não conseguia. A última vez que o Grêmio teve um time de resolver os problemas ofensivos foi lá com o Soares. O Grêmio com o Soteldo, que também tinha essa coisa da superabilidade, da solução individual, que era um trabalho muito prático do Renato. O Renato tinha um time que dependia da jogada individual de um jogador. A coisa já não aconteceu, e aí o Grêmio não fez tantos gols e pagou muito caro por isso. E esse ano pior, porque tu não tem nem processo coletivo e os jogadores são os mesmos. O Grêmio, é verdade, contratou o Kiki Oliveira, que parece ser o melhor dos jogadores do Grêmio, do meio para frente, mas ele também não contribui com muitos gols e ele, em razão da marcação, está ficando muito longe. Ontem surgiu uma informação, o Dudu tá deixando o Cruzeiro. E aí o torcedor do Grêmio na rede social veio, Dudu. Isso aí sério. Dudu veterano já, jogador que fez sucesso, ídolo do Palmeiras, foi a peso de ouro pro Cruzeiro e tá saindo do Cruzeiro por uma briga com o presidente, teria pedido a demissão do técnico, enfim, não sei bem a história e pouco importa. O que acontece é que o Grêmio mais uma vez, ou o torcedor do Grêmio mais uma vez, tenta resolver em cima de um pensamento mágico. E isso, nesta hora, me parece preocupante, porque muitas vezes a gente pensa, vamos colocar um jogador aqui e ele vai resolver. Mas não é o Soares. Não é. E nesse processo que o Grêmio vive hoje, o problema é muito grande. É muito grande. Se tu bota o Dudu aqui, quem tu tira? Tu tira o Kiki Oliveira. É ele que tu tira. Não é o Bright White, que não vai contribuir com 15 gols, 20 gols do Campeonato Brasileiro. Então aqui começa, para mim, a grande dificuldade do Grêmio nesse momento. Nós não temos, neste momento, algum jogador que resolva. E Dudu não vai resolver. Não vai resolver. O processo coletivo ofensivo é muito mais demorado. Muito mais demorado. Eu estou curioso para ver o Arezzo um pouco mais, que a gente viu muito pouco. O que a gente viu do Bright White não vai resolver.
Não vai resolver. O Bright White é bom jogador, mas é um coadjuvante. Seria muito legal se a gente tivesse outro Bright White, aí os dois, ou ele o Arezzo, de repente ele cresce. Agora, essa solução individual mesmo, de um jogador que tu dá um balão para frente, ela para lá e o time começa a jogar, como aconteceu muitas vezes, como acontecia com o Soares, isso não vai acontecer com ele. Não vai. O trabalho do meio-campo não é um trabalho de sustentação para um centroavante de apenas que apenas possa concluir, que jogue dentro da área. A bola não chega nele. O Grêmio não tem tamanho hoje para pedir para um jogador ficar esperando a bola chegar nele. Esse centroavante, obrigatoriamente, ele vai ter que jogar a sua jogada, ele vai ter que criar a sua jogada. Ele vai precisar fazer isso. Por quê? Porque o sistema do Grêmio ainda é um sistema falho, frágil, de ordem de organização ofensiva. E não é trazendo uma peça ou outra que já não é solução para resolver isso. Se o Grêmio tivesse hoje um centroavante que a bola parasse lá, ou pelo menos que um balão do goleiro, uma jogada procurando o pivô, ela fosse parar para sair a jogada, a gente teria um pouco mais. Pegando um exemplo de um jogador que eu não gosto, mas o centroavante do Ceará, o Pedro Raul, ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso, ele tem a característica. O Bright White é um jogador de construção. Ele não é um jogador de tu receber um balão, matar no peito e parar os zagueiros. Então, nesse momento, também o Bright White, é preciso dizer, é prejudicado pela forma como o Grêmio está jogando. Então, ele não vai solucionar o atual momento do Grêmio. E é isso que o torcedor tem que ter essa sensação. E pedir o Dudu, nesse momento, dentro da nossa organização, agregaria mais um jogador? Sim, agregaria. Um jogador experiente? Sim. Mas não um centroavante. É um homem de lado. E o Grêmio vai poder jogar com um homem de lado. E aí, o torcedor quer que chegue Dudu, que o Kik vá para o banco. Tem mais o Amuso, tem mais o Aravena. O Grêmio vai ter que se desfazer de alguns deles a partir do momento em que optou por jogar por um. O Grêmio precisa de meio-campistas, o Grêmio precisa de armadores mais confiáveis. O Grêmio, no jogo de ontem, colocou para jogar o Natan Pescador. O resumo do que eu estou colocando é que o grupo é falho, frágil, caríssimo e mal construído. Mal construído. Mal pensado. Nós temos que discutir muito o nosso departamento de análise de desempenho. Muito. Nós temos que discutir muito o nosso executivo de futebol. O Grêmio diminuiu de tamanho de time e de jogadores. E paga caríssimo por isso. Ontem vocês viram lá o episódio do Wagner Leonardo, que é muito bom jogador. Está mostrando isso. Muito bom jogador o Wagner Leonardo. Uma belíssima contratação. Mas nós tivemos que pagar 5 vezes o que o Vitória pagava. 5 vezes. Porque a gente não teve capacidade de captar esse jogador antes do tempo. Nós temos que ter esse entendimento, nós temos que entender isso e mais do que isso, nós temos que ter coragem de discutir. Porque aqui hoje vai ter um monte de gente, tu é corneteiro. Não, eu estou preocupado com o Grêmio. Se a gente não entende que pagar 5 vezes o que o jogador recebia num clube e isso ser determinante para a organização do clube, se isso é ser corneteiro, aí a gente não vai a lugar nenhum. Nós temos é que discutir. Tem problema? Tem. Não tem, não tem. Tá ótimo. Eu vou criar uma série, falando em problemas, eu vou criar uma série no Instagram, aqui no short, chamada Arbitragem contra o Grêmio. Porque não tem nenhum jogo que não tenha uma intercorrência da arbitragem contra o Grêmio. Nenhum jogo. Então nós vamos criar isso. Nós vamos pegar os erros das primeiras rodadas, vamos botar ali hashtag 001, hashtag 002 e assim por diante. E todo jogo a gente coloca aqui. Porque é incrível isso. Então, bem-vindo à série Arbitragem contra o Grêmio, que a gente vai criar tanto nos shorts aqui do YouTube quanto no Instagram.
Preparem-se. César, Cidade Dias, Solano de Grêmio, aqui no YouTube.